pelo Facebook, pelo aplicativo Band Play, onde você quiser nos acompanhar. Pedro Campos agora também aqui no Jornal Gente. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, para o Cláudio, para a Sônia, para quem está nos acompanhando nesta manhã aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Antes do meu comentário, uma historinha. Advocacia Geral da União. Já ouviu falar, né? AGU. A gente às vezes fala muito aqui AGU. Tem ouvinte que manda mensagem e fala: o que é esse AGU que vocês estão falando? A AGU é a abreviação de Advogado Geral da União, né? Um dos cargos mais importantes que nós temos a serem definidos pelo presidente da República. E por que eu estou falando da AGU hoje, da historinha dela aqui? A AGU não existia antes da Constituição de 88. Não tinha. As funções da AGU eram executadas pelo Ministério Público, por outras instituições. Aí decidiu-se que era preciso, né, ter um advogado geral para cuidar dos assuntos da União, porque o Ministério Público é responsável pela questão dos direitos difusos e coletivos, individuais disponíveis, e nós temos a Defensoria Pública, também criada pela Constituição de 88, para justamente suprir aquela defesa necessária para quem não tem condição de pagar um advogado. Então nós temos a Advocacia Geral da União, que nos estados nada mais é do que a Procuradoria do Estado, né, para defender os interesses da União, no caso dos estados, defender os interesses dos estados. Mas aí vem a pergunta para os dias atuais aqui, depois dessa historinha. Com que tipo de independência sonhou o legislador de 1988 para a Advocacia Geral da União? Para que não vire um advogado do partido político, do político que ocupa, por exemplo, a presidência da República. E aqui um parênteses. A Constituição diz que a AGU deveria atuar não só pelos interesses do Executivo, mas também dos outros poderes, inclusive o Poder Legislativo, que pouco se utiliza da Advocacia Geral da União, que pela utilização que teve, hoje está absolutamente vinculada ao Poder Executivo. Com que tipo de independência sonhou o legislador de 88? Quais foram as proteções que foram dadas para que ela tivesse algum tipo de subordinação, mas tivesse também a sua autonomia nas suas decisões? Afinal de contas, a AGU tem ou não tem de ser um organismo de Estado? Ou vai ser um organismo de governo? É estranho isso, não é? E nesse momento em que nós estamos cobrando muita segurança jurídica, por que nós estamos cobrando segurança jurídica? Porque somos apenas apaixonados por esse tema, por essa nomenclatura? Não, porque a segurança, ela é quem vai nos dar a prosperidade econômica e social que nós precisamos. Quando as pessoas, as empresas, elas têm confiança na estabilidade, quando se tem previsibilidade na legislação, você, claro, confia, tem instituições sólidas, e isso fica muito mais propenso para o investimento, isso fica muito mais propenso para a inovação, para o empreendedorismo, que é o que nós mais estamos precisando. Primeiro, para sair dessa situação que nós vamos tratar no programa de hoje aqui, em várias oportunidades, fiscal, que ainda não temos muita clareza de como vamos sair dessa. Essa questão que a Thaís trouxe do combustível, tem a questão da reforma tributária, tem a questão do imposto de renda, tem muitos temas aí que estão pingando hoje na ordem do dia e que estão ligados a essa questão da economia do país. Então, segurança jurídica é um dos pilares para que nós possamos ter uma economia mais forte, atrair investimento, além, claro, associada a outras questões que estão muito mais ligadas à nossa economia. Mas, de uns tempos para cá, nós temos notado uma atuação muito política e ideológica, né, que nada tem a ver com os interesses do Estado, da União, interesses que não estão ligados a uma ou outra corrente política. E o que nós estamos acompanhando e que nos assusta é um movimento da Advocacia Geral da União que pretende rever muitos dos seus posicionamentos ao Supremo Tribunal Federal. Então você imagina essa troca de versões, né, a cada governo que entra ou sai. A gente costuma dizer aqui que a alternância do poder ela é saudável na democracia. Ela é importante, afinal de contas é a escolha do povo. Nem se não fosse saudável, se o povo escolheu, é a premissa básica do Estado Democrático de Direito. Agora, uma AGU que fica indo e voltando nos seus posicionamentos, então pediu uma coisa para o Supremo e meses depois vai rever o seu posicionamento porque é um outro governo que está lá. A gente precisava encarar com um pouco mais de seriedade e pensar no efeito desses movimentos todos. Porque um partido político que vai ao Supremo Tribunal Federal pedir o que ele quiser lá, não é um ente ligado ao Estado, né? É um particular. O partido político ele tem essa previsão
de ingressar com algumas ações no Supremo Tribunal Federal diretamente. Isso, claro, que foi colocado na Constituição de propósito, porque os políticos sabem o poder que têm, não conseguem às vezes ganhar lá no Congresso, batem na porta do Supremo para vencer pelo caminho mais curto, e não é o caminho ideal para algumas decisões. Mas isso foi colocado de forma estratégica lá na Constituição Federal. Agora, a Advocacia Geral da União não pode se prestar esse trabalho, porque senão ela joga na lata do lixo a sua credibilidade e também contribui para a insegurança jurídica do país. É hora da gente começar a rever esse tipo de posicionamento. Então não é porque um governo é outro que entrou aqui ou acolá que nós vamos mudar radicalmente a postura. Senão ele não vira mais um organismo de Estado, senão ele não está ali para proteger a União. Então vamos mudar o nome. Vamos dizer que é o advogado do presidente XYZ, porque é mais ou menos isso que parece. E a AGU, ela tem os limites colocados na Constituição para sua atuação. Ela pode atuar até eventualmente em defesa do chefe do governo, do chefe de Estado do país. Isso é possível, mas a questão precisa estar ligada efetivamente ao exercício do cargo. Não pode ser uma defesa pessoal, porque senão ele estaria atuando como um particular. Jornal Gente aqui pela Rádio Bandeirantes.